Fala galerinha, beleza? Leandro Barreto aqui. Vídeo polêmico, hein? A respeito de imigração. Essa semana eu postei um vídeo, né, falando sobre o ataque que ocorreu lá na Alemanha. As informações, cara, são muito esquisitas, tá? O cara que fez o atentado, ele é imigrante, né? O cara é imigrante da Arábia Saudita. Dizem que ele fugiu de lá em 2006, fugindo do regime. Então ele pegou um asilo político. Não sei o motivo exato. Inclusive a Arábia Saudita pediu a sua extradição para a Alemanha e a Alemanha negou a extradição, né? Então ficou aquela briga de eu vou fugir para a Alemanha, agora eu tenho cidadania, sei lá, também não sei se ele tem cidadania, mas pelo menos residência ele tem. E aí foi isso que aconteceu, né? Por que é esquisito a situação? Por que é esquisito e ninguém tá mais falando sobre isso? Porque se você procurar nas redes, portal de notícia e tal, ninguém tá falando sobre isso. Ele parece que era dono de uma ONG ou ele tinha um site e tal que ajudava imigrantes da Arábia Saudita a conseguirem residência na Alemanha, a fugirem do país. Ele mesmo se declarava anti-islã. Só que ao mesmo tempo, e aí é que começa a ficar meio esquisita essa história, é porque ele ficava fazendo diversas postagens no Twitter, né, o antigo Twitter, hoje no X, condenando as decisões da Alemanha, né, em relação à imigração. Ele fez tanto isso que chamou a atenção de algumas pessoas da Arábia Saudita mesmo, que tentaram entrar em contato com o pessoal da Alemanha denunciando ele, falando assim, pô, esse cara aí, ó, que vocês deram asilo político e tal, ele se mostra na internet, pelo menos, uma pessoa super perigosa. Vocês têm certeza que vocês vão querer um cara desse aí no teu território? Então, parece que teve notícias já, mensagens tal, de pessoas denunciando esse cara para as autoridades alemãs, e as autoridades alemãs não fizeram nada. Por que esse vídeo é polêmico? Porque daí eu vou entrar um pouco na minha opinião em relação à imigração, cara. O grande problema da imigração hoje não é o país estar em guerra, tá todo fudido lá e pedir asilo em outro país. O grande problema é que essas pessoas que pedem asilo, elas tentam implementar sua cultura à força. Então eles saem do país, todo fudido deles, vão para outro país e tentam implementar a cultura como se fosse eles saindo, né, da cultura deles, indo para outra cultura, implementar e ainda exigir que as pessoas e a cultura, né, do país se adeque à cultura deles. E a minha chateação em relação a isso é exatamente esse o ponto, que é o que eu falo, eu já falei em vários vídeos também, e aí, né, não é o síndrome do vira-lata, mas eu como brasileiro, eu não vou para outro país e vou ficar ouvindo música alta, eu já não ouvia música alta no Brasil, né, mas eu não vou fazer isso em respeito à cultura do país que eu tô indo. Então eu apontei diversas vezes, né, situações que eu passei lá em Portugal, de gente ouvindo funk nas alturas, era a balada do lado da minha casa que o brasileiro que era dono lá queria resolver na treta, na base da treta, na base da quebrou minha janela outro dia lá, porque eu fui discutir com ele, falou, pô, abaixa o som aí, o cara foi lá e quebrou minha janela, e o cara era brasileiro. Então, é sobre isso que eu acho que é errado, é você sair do teu país e forçar a sua cultura em outro. Então você vai num país, por exemplo, a Holanda, bom, né, tudo calmo, tranquilo, você vai para qualquer lugar praticamente sem, né, criminalidade e tal, não estou falando que não tem, claro que tem, todo país tem o seu problema, mas a criminalidade é super baixa. Entretanto, quando você vai no centro, por exemplo, de Amsterdã, e a gente ia direto, né, principalmente quando a gente se mudou para conhecer a cidade e tal, meu, do que rolava de treta lá
com o pessoal, né, palestino versus israelense versus não sei o que lá, era direto, era todo fim de semana tinha briga naquele lugar. Com nacionalidades e culturas que nem são daqui. Pra quê, cara? E aí você começa a ver essas coisas acontecendo em vários outros países. E aí o que me chamou a atenção aqui é que não tem tantos árabes, né, quanto tem na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, quando eu fui lá para Berlim, eu falei, caraca, tô em outro país, não tô na Alemanha. De tanta gente que tinha, assim. É claro que aqui tem bastante, mas não é, né, proporcionalmente falando, eu vi, né, em Berlim muito mais. Só que, cara, aí não é questão de, sabe, não é questão disso, é questão de que tem culturas, tem pessoas, né, que tentam implementar a sua cultura a todo custo. E eu acho que é esse o problema que está acontecendo. Vários países estão se lascando justamente por conta disso. Abre as portas, não tem controle nenhum, e aí as pessoas que vieram, né, aprendendo, ou como high skilled, né, que são pessoas que têm mais conhecimento do que as pessoas locais aqui, e, essas pessoas elas acabam sendo punidas por outras, e é isso que eu não acho certo, eu não acho certo. Ah, Leandro, mas você está falando isso porque você é... Mas como que você tem essa opinião se você é imigrante? Cara, eu sou imigrante porque eu decidi sair do meu país por diversas razões. Por diversas razões. Cara, você não tem segurança no Brasil, você não tem educação, você não tem saúde. Ai, Leandro, mas o SUS é de graça. Meu amigo, você já precisou do SUS? Uma pausa aqui, uma pausa. Porque daí é uma experiência própria. Um dia eu estava indo trabalhar, né? Eu ia trabalhar de moto, feliz e contente. Tinha um semáforo na frente e eu sempre andei na parte do carro. Eu nunca andava evitava pelo menos andar no corredor. Só que eu estava no meio. Tinham 3 faixas, eu estava na do meio e o cara aqui da direita. Quando o farol ficou amarelo, eu tava do lado dele, o cara pegou e virou o carro assim, ó, pum! Não tive tempo de pensar em nada, o cara me derrubou, quebrei a clavícula, eu tenho a clavícula quebrada aqui até hoje, né? Não arrumou certo. Nesse dia, antigamente eu usava a carteirinha do convênio, né? Eu andava com ele na carteira, não tinha esse negócio de app e tal. Então eu andava com a carteirinha do convênio na carteira. E eu não tinha trazido a bendita carteirinha, fiquei sem nada, e aí o bombeiro foi lá e falou assim, você tem a carteirinha do convênio? Eu falei, não. Daí ele falou, putz, então eu vou ter que te levar num público. Daí eu falei, beleza, né, tipo, vamos lá, e aí qualquer coisa depois eu pego a carteirinha, volto, não sei, ou alguém de casa. Só que eu tava tão machucado que eu não conseguia pegar meu celular nem nada, né. Os caras me levaram no Mandaki. Quem é da região sabe. O Mandaki, cara, é uma... Cara, não sei nem qual que é a palavra para aquele hospital. Mas eu fiquei no corredor daquele hospital, aguardando atendimento, o dia inteiro. Aconteceu isso às 7 da manhã, indo pro trabalho. Quando era 7 da noite, eu ainda estava no bendito corredor, aguardando atendimento. Quebrado, fudido. E aí você fala, e o SUS é de graça. Eu prefiro pagar do que não passar por aquilo. A sorte foi que, como eu não estava conseguindo acessar o celular, o meu irmão tem minha localização. Daí ele viu a localização e falou, caraca, ele tá no hospital, ele já era para ter chegado em casa 7 da noite, eu chegava em casa 6 mais ou menos. Daí ele foi pro hospital, me viu lá naquela situação, a gente pegou, né, aí com a carteirinha, fomos para um outro hospital, para o São Camilo. O cara me enfaixou na hora, tal, porque daí foi muito mais rápido. Então, assim, eu já tenho uma experiência muito negativa de ter utilizado o sistema público. Então, assim, o Brasil, cara, eu amo o meu país, né, obviamente, né, tem muitos lugares lindos e tal,
mas a estrutura dele não é pra gente, não é pra nossa geração. E isso pra mim estava claro desde quando eu era criança. Uma hora tinha que sair. Então foi por conta dessas coisas que a gente tomou a decisão de sair. Não, Brasil não dá mais. Ainda mais, na verdade, depois do que aconteceu em 2020, foi o que acelerou ainda mais eu correr atrás para poder me mudar. Mas, assim, todo mundo tem uma justificativa, né? Todo mundo tem uma justificativa para ir morar em algum país. Por que você escolhe, sei lá, Canadá, por exemplo? Eu gosto do frio, eu gosto do sistema de saúde deles, eu gosto da educação deles. Então, quando você escolhe um país, você tem os seus motivos, né, para ir para aquele país. Agora, você sai do teu país, escolhe morar em outro país e ainda força a sua cultura naquele outro país, meu amigo, take it easy, porque não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca. Daí, isso gera com que as pessoas comecem a ver você como um estorvo. Tipo, o que aquele cara saiu do país dele para poder implementar a cultura dele? Parece que você não tem respeito nenhum pelo país que você está indo morar. Pô, eu fico inconformado com isso. Eu venho, por exemplo, fomos morar lá em Portugal. Cara, Portugal, melhor comida que eu já comi, assim, disparado. Os melhores pratos, assim, são os pratos portugueses. Melhor pastel de nata que eu já comi. Pô, melhor bolinho de bacalhau. Lugar lindo demais. Meu, você tem que ter esse jogo de falar assim, pô, deixa eu aprender mais sobre a sua cultura. Daí você vai estudando a origem dos lugares, a origem dos pratos. Tipo, a história, por exemplo, lá em Lisboa tem o Parque Eduardo VII lá. Pô, tem uma puta história por trás. Aquilo foi um presente. Meu, é um negócio lindo. Então, quando você vai lá, você admira o local pela sua história, né? Você acaba vendo, né? Pô, a Marquês de Pombal tem uma história por trás também. Então, é isso que é a beleza de você morar nesses países, né? Porque você está querendo crescer, você está querendo aprender sobre a cultura do país, você está querendo evoluir como pessoa e que você quer também colocar a sua família num lugar que, pô, gerações fiquem lá. Né? A gente não vai escolher um país aleatoriamente e depois força a sua cultura. É o contrário, cara. Você, pô, abaixa a bola, vai escolher um país para morar, aprende agora sobre a cultura do país, se conecte com pessoas locais, entenda a origem dos pratos, a origem das coisas. Meu, nada acontece por acaso, né? Pô, eu acho que essa é o assunto que eu fico estressando aqui. Eu gosto de trazer isso porque, meu, não tem coisa pior do que você ir conversar com um brasileiro e o brasileiro falar assim, aqui é uma merda, não aguento mais, não tem carne. Pô, cara, não é que não tem carne, é você que não sabe procurar a porra da carne. Mas aqui não tem carnaval. Porra, não é que não tem carnaval, aqui eles curtem o carnaval de um jeito diferente. Então, meu, tem várias, cara, 3 anos, 4 anos que eu tô aqui na Europa, eu encontrei com vários brasileiros e a grande maioria que tava insatisfeita com o local era porque esperava coisas que elas tinham no Brasil e não tinham aqui. E eu nem tô falando do clima, tá? Porque o clima aqui, pô, pode estar sol aqui, mas lá fora tá 8 graus e ontem tava com sensação térmica de -5. Então aqui o sol engana um pouco. Mas assim, tipo, pô, coloca os pés no chão. Eu acho que essa que é a mensagem, né? O vídeo ficou um pouco estendido aí, bateu 5 minutos de vídeo já. Mas é isso aí, a mensagem de hoje é essa. Queria trazer para vocês aí, trazer para consciência. Se você vai se mudar ou conhece alguém que vai se mudar, não tente implementar a sua cultura. E, cara, isso é a pior cagada do mundo, beleza? Então, não vou estender o vídeo. Obrigado por ter visto até aqui. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!